Bom dia, turma do sexto ano. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas, eu ainda não tive condições de publicar um vídeo para vocês em formato de aula. Essa semana eu acabei ficando doente aí, a partir da quarta, terça-feira. Tô mal, tô com febre, tô acamado. Não consigo elaborar da forma como eu desejava. Portanto, eu estou gravando apenas um podcast para essa aula de hoje, onde a gente vai concluir as discussões relacionadas ao Império Romano. Na próxima semana eu espero estar melhor e poder dar a vocês o material mais elaborado que vocês merecem. Portanto, hoje a gente vai discutir e terminar o capítulo 10, né, que trata de Roma e da sua crise. Hoje vamos discutir especificamente a página 260, a página 261, a página 258, na verdade era para ter começado por ela. As atividades que vocês deveriam ter feito e me enviado, acho que só 3 pessoas me enviou, eu já corrigi. Eu mando a resposta para vocês também pela plataforma. Mais uma vez, desculpa e espero que na próxima semana possa estar melhor aí para produzir um material para vocês mais robusto. Então, a gente hoje vai discutir a página 158, que tem como tópico o papel da mulher em Roma. É importante destacar que ao longo da história a gente tem que entender que infelizmente mulheres foram marginalizadas, né, e foram tratadas pelos homens sempre como um tipo de pessoa da qual não é dotada de capacidades intelectuais para atuar em áreas que não sejam as áreas domésticas, nem áreas que não se restringam ao ambiente do lar. As mulheres vêm lutando ao longo de anos para poder conquistar seu espaço na sociedade e destruir a cultura machista que vem sempre colocando-a no lugar de inferioridade em relação aos homens. Hoje a gente sabe que as mulheres ela têm total capacidade como nós. Nossa diferença é puramente biológica, o que não significa que nós somos diferentes na capacidade de executar ações. Muito pelo contrário. De qualquer forma, eu penso e espero que meus alunos homens respeitem e tratem as mulheres da maneira como elas devem ser tratadas e não absorvam as práticas machistas que a sociedade costumeiramente nos passa de maneira bastante sutil. E quando se trata da mulher no modelo familiar romano, a gente pensa e entende que esse modelo se assemelha muito ao modelo grego. Analisamos aí a condição feminina, né? Justamente quando a gente fala de condição feminina é porque estamos tratando justamente do lugar que ela ocupa e das condições a quais ela está submetida, né? Então, o poder patriarcal, né? Que é o poder do homem e o poder do pai sobre as mulheres era uma herança da cultura grega, né? Que como eu já tinha falado para vocês anteriormente aí é uma herança, eu não tinha identificado ainda como herança grega, mas agora com o suporte do livro didático e para que vocês entendam o conteúdo de forma mais pragmática, é importante que vocês percebam que os gregos eles são responsáveis justamente pela criação dessa cultura, né? Por essa cultura patriarcal onde as mulheres vão ser subjugadas e condicionadas a um lugar de restrição social completa. Então, mesmo durante a democracia ateniense, eram afastadas da vida pública, né? Então vocês lembram que esses eupátridas, tanto homens quanto mulheres, eram pessoas que tinham uma cidadania grega reconhecida e que tinham condições sociais e ocupavam aí o que a gente pode chamar de elite social grega, mas ainda assim as mulheres, elas, por exemplo, não tinham atuação, elas não tinham direito de atuar na vida pública. Imagine que na história do Brasil, desde que o Brasil inicia seu processo aí historiográfico republicano, a gente só tem as mulheres podendo votar a partir de 1930, sendo que a República foi instaurada em 1889. Então são anos e anos em que as mulheres, mesmo numa estrutura política que se fundamentava naquilo que se convencionou chamar de democracia, ainda assim a mulher
aqui no regime republicano brasileiro, não poderia votar, ela não tinha direito político. Então, que essa não é uma prática que era apenas executada no mundo antigo, né, no mundo romano. É uma prática que a gente pode encontrar nos mundos atuais e nos mundos modernos de hoje. Então, os romanos, eles tinham, né, na verdade, as romanas, elas tinham mais liberdade, né, como seus maridos, lutando pela expansão de Roma. Por isso, elas podiam até circular em ambientes públicos, né, mas elas tinham que usar uma estola, né, matrimoniais, que era uma forte referência à lenda do rapto das Sabinas, né, que vocês podem acompanhar no livro didático de vocês aí na página 358, em azul, do lado esquerdo do texto, um linkzinho, né, que diz que o rapto das Sabinas foi uma das lendas ligadas ao surgimento de Roma, né? De acordo com o historiador romano Plutarco, após a fundação, né, de Roma, Rômulo procurou Sabinos para conseguir esposas, né? Estes temendo o poder que Roma teria esposas, né? Estes temendo o poder que Roma teria e justamente teria temendo o poder dela se firmando na sociedade, negaram suas mulheres, né? E negaram também que elas se casassem com romanos. Então foi então que Rômulo organizou um festival para atrair os sabinos o tempo suficiente para que os romanos pudessem específico, né, desse momento aí de ascensão de Roma, ainda anterior à sua consolidação enquanto império. Digamos uma história, digamos um mito, né, uma crônica que mostra aí essa representação simbólica daquilo que as mulheres utilizavam nas ruas e justamente para mostrar a ação social, né? Justamente para mostrar que elas viviam num mundo em que mesmo estando ali, mesmo podendo atuar diferentemente do que acontecia na Grécia, ela ainda assim deveria usar um objeto, deveria usar um acessório que a marcasse socialmente como uma pessoa que está privada de exercer totalmente a sua liberdade, né? Então, e vivenciar ambientes políticos e públicos, as mulheres em Roma têm as suas restrições. E nesse sentido, existe um respeito muito grande às mulheres casadas, né? E para aquelas de famílias patrícias, né, uma posição política bastante influente, esse respeito ainda era maior, né, ainda era um respeito bastante imenso. Assim como na Grécia, né, a mulher não tinha acesso à vida política oficial, né? Então, mesmo ela tendo direito a vivenciar ambientes públicos, ela não tinha direito de vivenciar a vida política. Era, na verdade, responsável, né, de... Enfim, eu não queria falar dessa forma, mas as mulheres em Roma ainda eram responsáveis por manter as famílias, né? E influenciava as decisões muito restritas ao ambiente do lar, né? As decisões que as mulheres romanas tinham de influenciar, né? Ou às vezes até de decidir, era justamente na ideia de uma mater família, né? De uma família comandada pela mulher, mas somente no que diz respeito ao ambiente doméstico. E essa Marta família, né? Patrícia, ela influenciava também. Marta família, né? Patrícia, ela influenciava também as decisões políticas, né, do seu marido. Por exemplo, a história de Júlia Agripina, né, que mostra até onde pode ir a força de uma matrona romana, né? Matrona justamente quer dizer uma mulher romana casada, respeitada e de conduta moral considerada elevada, que foi nascida e poderosa na poderosa família de Júlio, né, Claudiana, vivenciou e viveu cercada de imperadores, né, como seu tio avô Tibério e seu irmão Calígula, e tramou, né, com sucesso a ascensão de seu filho Nero. A disputa entre Agripino e seu filho pelo poder de Roma foi marcada, né, justamente por Agripino e seu filho pelo poder de Roma foi marcada, né, justamente por emboscadas e traições de ambos os lados. Então percebam aí que essa história que envolve, né, as mulheres e os homens em Roma também dizem respeito a esse contexto político, mas não a mulher atuando como a principal representante ou aquela pessoa que vai disputar, na medida em que ela pode influenciar e tornar a vida política de um filho ou de um parente seu diferenciada. Nesse caso a gente pode perceber uma interferência direta de uma mulher que também pertence a um seio familiar de elite para ter seu filho ocupando o principal posto político de Roma, né? Político militar. Então a gente não pode negar que as mulheres também têm atuação e têm uma participação bastante contundente na vida política
do Império Romano. Nesse sentido, né, a gente tem que tratar, obviamente, do casamento. E esse casamento no modelo romano, né, como o título do tópico mostra na página 258, que é esse casamento à romana. É um casamento, né, importante, porque ele era a forma de consolidação e concretização do pilar social romano. Então, o mês de julho, né, era um mês considerado de bons auspícios, né, que significava literalmente aquele que observa as aves. Né, os romanos acreditavam que a forma como as aves voavam, né, era sinal de vontade dos deuses, e essa literatura era feita pelo augure, né, uma espécie de sacerdote especializado na interpretação do comportamento dos animais considerados sagrados. Aqui a gente pode ver um pouco da mitologia grega, né, um pouco dessas questões aí que ligam o mundo sobrenatural ao mundo real, e que mostram como os gregos também tinham as suas superstições e suas maneiras de interpretar e perceber as sociais que regiam aí essa sociedade romana, através também de características e critérios que não são puramente reais, né? Então, nesse sentido, uma vez confirmada essa vontade divina que fora levada através das aves, começava-se a preparação para a noiva, né? Isso a gente está trabalhando em cima do casamento. Então, a observação que se tinha do céu e das aves era feita também para poder se entender se a noiva e se o momento do casamento eram os momentos e as pessoas, é, entre muitas aspas, aí, corretas para se concretizar essa ação. Então, depois dessa confirmação, né, há toda uma preparação em relação à noiva, e aí um penteado, né, no seu cabelo era com a lança, né, de um gladiador morto, e eram feitas também 6 tranças, né, isso tem um significado muito importante para Roma, muito mais o instrumento utilizado para poder fazer a forma do cabelo do que a própria forma do cabelo. Então, uma lança de um guerreiro morto, né, traz consigo aí toda a carga simbólica dessa trajetória militar romana, dessa trajetória militar dos homens, eles também habitam ainda a sua própria força, né? Então, seu vestido era uma túnica reta, né, que mostraria a sua pureza. Sobre sua cabeça era colocado um véu amarelo, né, que deveria carregar consigo uma roca, né, e um fuso, que era símbolo de sua posição na nova família. Então percebam que as mulheres romanas, elas vinham e acompanhavam seu casamento aí de símbolos que representavam tanto o lugar da qual ela iria ocupar na sociedade agora, como o próprio lugar que a sociedade dela ocupa. Então, ao chegar na nova casa, ela seria perguntada sobre seu homem, né? Aqui ela responderia Gaia, né? Que é uma deusa da mitologia grega, que era mãe de Urano, né? Ele é considerado um modelo de matrona entre os humanos. Então, ela também não poderia cruzar, né, a soleira da porta, pois isso abria-se um buraco numa das paredes da casa, né, uma forma. Então, existia também toda uma prática, né, toda uma forma de agir dentro desse ambiente, né, do casamento, né, do pós-casamento. E aí, por fim, ela acabaria chegando ao átrio, né, que é seu lugar de direito. E acabaria recebendo seu marido aí a pele de um animal sacrificado e a chave da nova casa, o que concretizaria a sua relação aí, o que mostraria que ela estaria de fato sendo aceita e ocupando o lugar, né, de matriarca daquela casa, daquele ambiente. E aí é óbvio que tem que ter um banquete, né, com comida e com bebida, e com rituais também que dita que a nova família estava sendo formada, né? Então é importante destacar como é que essa sociedade romana culturalizava e ritualizava o seu casamento com uma série de procedimentos que iam cada vez mais representando e dando ênfase a essa consolidação social que era justamente fundamentada. É óbvio que esses casamentos eram feitos apenas entre pessoas da mesma estirpe social, né? Não se tinha casamento entre patrícios e plebeus. É claro que exceções haviam. Não vou trazer para vocês essas exceções agora, porque infelizmente não preparei material para isso, né? Como fui informado, não estava me sentindo muito bem, ainda não estou. Mas de qualquer forma, é importante que vocês entendam e percebam que há também em Roma, né, um processo da qual o casamento está inserido e uma representação da qual ele tem que atender para que se mantenha aí
as hierarquias sociais e os modelos sociais a qual se pretende considerar hegemônico, né? Nesse sentido, a gente vai concluir aqui esse nosso primeiro slide e vai avançar para o segundo slide. Eu tinha decidido não fazer slide, mas eu vou para que vocês possam entender a aula melhor. Não vai ser um slide tão robusto, né, da forma como geralmente eu faço, mas vai dar para que vocês possam entender e vivenciar melhor aí tudo isso que foi apresentado para vocês agora. E aí, partindo para o nosso último tópico da aula de hoje, que trata justamente desse esplendor cultural de Roma, né, que está disposto aí na página 260 e 261, a gente vai mostrar justamente para vocês aí como é que Roma, né, se mostrou para o mundo no que diz respeito aos aspectos culturais e como também se construiu uma sociedade bastante complexa e bastante rica, né, no que diz respeito a práticas que hoje são agrupadas nessa categoria que nós chamamos de cultura. Então, várias civilizações da antiguidade, como a gente já percebeu e estudou, tanto na sociedade oriental como na sociedade ocidental, elas se destacaram, né, por seus aspectos culturais e que eram em sua maioria formados, né, pelas próprias práticas cotidianas, né, como também pelo contato com outros povos. É importante perceber e destacar que nenhum povo é originária completamente. É claro que tem uma cultura que representa um único povo, mas quando a gente vai estudar a fundo uma representação cultural, a gente sempre vai encontrar um pezinho de uma participação de uma outra população que influenciou, que deu início a uma crença que se transformou em outra, enfim. A cultura é algo sempre que se constrói e que se vivencia em sociedade, né? Não existe cultura só, muito menos cultura que se vive só. Existe uma cultura que ela é, para ser cultura, primeiramente é necessário que outras pessoas vejam e interpretem como algo que é característico de um grupo ou de uma pessoa que pertence a um grupo. Então, nesse sentido, não tem como ter cultura sem que tenha a sociedade. Então, é importante destacar que essas origens culturais, elas sempre são feitas aí em sociedade, em grupos sociais distintos, né, em povos distintos. E Roma é uma cidade que se destaca, né, um império que se destaca justamente por absorver e fazer da sua cultura uma cultura que abre os povos e que torna práticas do seu próprio povo, né? Então, Roma, ela é aí um império de cooptação e de transformação daquilo que é do próximo, né? Enfim, no caso da Roma antiga, né, a sua cultura ela foi intensificada, como a gente já viu, e aí a política expansionista, né, a política de crescimento do império explica justamente essas decisões que foram tomadas e encabeçadas por Roma. Então, os romanos acabaram assimilando muito, né, o modo de vida dos gregos e também das outras províncias que foram conquistadas, né? Então, a religião, a arquitetura, o idioma e as bases do direito são algumas das principais contribuições culturais deixadas pelos romanos que acabaram influenciando outras sociedades, né, e civilizações aí ao longo da história, principalmente o mundo ocidental, né? A gente vai ver aí daqui para frente que muitos países ou muitos impérios que foram formados aí depois do século I, XVI e XVII vão voltar seus olhos para Roma justamente para construir uma nova sociedade, né, da qual teria aí semelhanças culturais, políticas e jurídicas muito próximas daquilo que Roma foi nos seus períodos de esplendor. Então aí tem o primeiro aspecto, né? Primeiro é complicado. Mas vamos lá. Tratando primeiramente do aspecto religioso, né? E cultural de Roma, a gente sabe que a religião ela tem uma relação direta com a política, né? E o que influenciou diretamente a sociedade e determinou os valores morais e éticos que seriam seguidos, né? Então a gente tem aí a religião como cultura influenciando diretamente a política romana, como vocês viram de que forma é que isso se constitui. Então houveram algumas fases distintas, né, de politeísmo. A primeira se deu ainda no período monárquico, né, quando os romanos herdaram dos contatos com os estrucos e sabinos a crença em vários deuses. É importante destacar que todo o mundo antigo era constituído por concepções religiosas politeístas, né? O monoteísmo ele surge justamente com o cristianismo, né? E com o surgimento de Cristo e a partir do cristianismo, que uma prática religiosa monoteísta se torna hegemônica e existente, inclusive. E já na Segunda República, né? A partir do contato com os gregos,
eles vão oficializar ainda o politeísmo, né? Os romanos passaram então a atribuir aos deuses os fenômenos naturais da natureza, criando um panteão religioso, né? E aí esses deuses que pareciam muito com os deuses gregos, eles deveriam ser adorados, né, pelos cidadãos de forma respeitosa, né? Entre os principais deuses do panteão romano estavam Júpiter, né, que era o criador de tudo, a Juno, a deusa da terra, o Netuno, o deus do mar, e Vênus, a deusa do amor. Que eu acredito que vocês devem ter assistido aí muito desenho animado com esses deuses, há também alguns filmes que sempre retratam esses deuses. Então eu acho que é algo que está mais presente aí para vocês através do mundo do desenho animado ou do mundo dos próprios filmes, né? Então, assim, essa mitologia tanto a romana quanto a grega, ela ainda é bastante presente, a gente ainda vê aí bastante personagens e bastante desenhos que a ilustram, né? E que a representam. Isso só mostra, né, em que medida tanto Roma quanto Grécia conseguiram se tornar aí exemplos e conseguiram se tornar vivos, né, na história até os dias atuais, né, com basicamente aí 2.000 anos, foram os anos que existiram antes, né, enfim, antes eu falo depois do nascimento de Cristo. Já que já o que diz respeito à arquitetura romana, né, assim como a maioria dos povos da antiguidade, os romanos também construíram seus templos religiosos, né, que eram voltados para deuses, e essas arquiteturas tiveram influência decisiva, né, dos etruscos e dos gregos do período helênico. Vocês vão ver algumas imagens aí, tanto no livro didático quanto também no slide que eu vou apresentar para vocês. Então, na fase imperial, os romanos desenvolveram técnicas, né, de construção bastante avançadas para a época e usavam-nas não só para edificar, né, os, os templos religiosos, mas também os prédios públicos, né? A Roma é bastante conhecida por ter construído o Coliseu, né? Que até hoje é um ponto turístico bastante visitado e bastante rico, né? Assim, por trazer consigo uma carga simbólica representativa da história antiga muito grande e de como, né, os povos antigos eram magnânimos e inteligentíssimos no que diz respeito à construção, à arquitetura, o que às vezes nos coloca, né, em certas dúvidas. Como é que a gente vai para algumas cidades como Salvador, por exemplo, e temos prédios tão repetidos e tão monótonos, né, no que diz respeito à arquitetura. E a arquitetura antiga era tão diversa, né, tão rica de formas e de modelos, né. Chega a ser até triste você viver numa sociedade que a arquitetura ela é muito plástica e muito comercial, né. Nós temos prédios hoje que são construídos somente para que se tornem pontos comerciais e que possam ser comercializados. E pouquíssimo se pensa na estética, né? E numa forma de agradar visualmente as pessoas que vão ter contato com ele. Já como eu tratei de Roma, né? Parece que o que se busca é justamente mostrar, através da arquitetura, tudo aquilo de esplendor que a sociedade representa e tem, né? E conquistou. O Coliseu é. E aí a gente vai ver essas imagens e vocês vão ter dimensão do que eu estou falando. Já por fim, né? A gente vai tratar do direito romano, que tem como base aí para a civilização o mundo ocidental, né, de origem latina, né, que na verdade vai servir de base para esse mundo ocidental latino. E os códigos de conduta moral e ética, o direito penal e civil são usados por vários países na atualidade. Desculpa. É claro que esses países alteraram mediante a sua conjuntura atual, mas de qualquer forma esse modelo de direito romano ainda é bastante utilizado. E outra contribuição importante dos romanos foi também o idioma, né, que era baseado no latim. Embora essa língua seja considerada aí morta hoje em dia, ela foi bastante importante porque foi base, né, para vários outros idiomas, como o espanhol, o italiano, esse que a gente fala hoje, inclusive, né? Então, é importantíssimo aí destacar que essa cultura romana, né, ela é bastante rica, ela é bastante importante para a formação das sociedades atuais. A gente vai dar fim aí no nosso slide atual de hoje e espero que tenha gostado da aula. Peço desculpas, né, pela minha condição. Espero que na próxima semana